Fala galera, Sauro da Bahia, eu sou o professor Orlando Júnior, sou professor de Direito Constitucional e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu, ao nosso canal de Direito Constitucional aqui no YouTube. E hoje nós estamos começando o projeto Missão PMDF. É isso aí. Meu irmão, quando eu entro para uma missão, eu tenho que acertar o alvo. E você também é assim, eu tenho certeza. Por isso que esse meu canal aqui, ele vai ser utilizado como um instrumento para que você possa gabaritar direito constitucional na prova da PM, beleza? Então, justamente por isso, já curta esse vídeo aí, faz um comentário, né, faz a inscrição no canal, compartilha com seus amigos, é dessa forma que nós vamos fortalecendo aqui essa comunidade do direito constitucional. E aí, pensando em vocês, pessoal, nós vamos resolver questões aqui, toda segunda, quarta e sexta, já pode guardar aí. Segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vai ter vídeo aqui para o Missão PMDF. Posso corrigir 2, 3 questões, beleza? Eu vou tentar não delongar muito, justamente para ser algo objetivo, mas para assim fazer com que vocês possam aprender bastante. Então, se você puder estar sempre aí, né, divulgando para os seus amigos o meu canal, eu agradeço muito mesmo. E nós vamos começar hoje, sem maiores delongas aqui, falando sobre um assunto que eu aposto muito, mas muito para essa prova de vocês. Vocês têm que entender que a prova do Instituto OCP, se você pegar aí, ela é uma prova muito literal, né? É visível isso. Ele gosta muito do texto seco. Eu tenho a audácia de falar que 80% das questões do Instituto OCP são extraídas da literalidade. Pega, por exemplo, uma questão de direito individual do Instituto OCP. Dificilmente você pega alguma que tem um pouco de doutrina ou de jurisprudência. Onde eu estou querendo chegar com isso? Se você tem no seu edital matérias que fogem um pouco do texto e vão mais pela linha doutrinária, fica atento. A probabilidade de ser cobrado uma questão é gigante. Eu avisei isso, né, na prova, por exemplo, da PCGO, quando lá nós vimos uma matéria chamada de aplicabilidade das normas. É tanto que teve questão. Então, eu aposto aqui ficha em um assunto chamado classificação das constituições. Porque você não vai encontrar esse assunto lendo a Constituição. É um assunto que exige você decorar muita coisa também, mas é um assunto doutrinário. Né? Então, hoje, para inaugurarmos esse projeto Missão PMDF aqui no meu canal do YouTube, né, eu vou começar com 2 questões sobre classificação das constituições. Ei, já separa um caderninho aí, uma folha, porque vocês sabem que eu sempre gosto de anotar e vou fazer esqueminhas aqui justamente para facilitar muito a sua vida. Então, vem aqui comigo, por favor. Quer ver? Vamos nessa? E aí, mais uma vez, lembrando, né, se puder compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, né, nos seus grupos aí, de uma forma geral, eu agradeço muito mesmo, beleza? Mas vamos lá. E ó, prova 2023, tá bom? Assinale a alternativa correta acerca da classificação da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Primeiro detalhe, nessa matéria, ele não vai perguntar só da nossa. Ele vai perguntar outras. Ele fala assim, por exemplo, gente, uma Constituição não escrita, sendo que a nossa é uma Constituição escrita. Então, geralmente ele pergunta muita coisa sobre a nossa, mas ele pode perguntar coisas também, né, de outras Constituições, colocar situações hipotéticas, como vocês vão ver na segunda questão. Mas vamos lá, quer ver? Quanto à origem, é outorgada porque foi eleita diretamente pelo povo, sendo assim democrática. Vamos lá. Nós temos uma classificação, nós temos várias classificações. E dentre elas, nós temos uma que é conhecida quanto a origem. Pessoal, quanto à origem, uma Constituição, ela tem 4 classificações, quer ver? Quanto à origem, uma Constituição pode ser promulgada, popular ou democrática. Promulgada, popular ou democrática. Ela pode ser outorgada, imposta ou ditatorial. Ela pode ser cesarista,
plebiscitária, cesarista plebiscitária ou bonapartista, e ela pode ser também aqui uma Constituição pactuada. Por incrível que pareça, já anota aí, essa quanto à origem é uma das mais cobradas no Instituto OCP, beleza? Então, basicamente, quando a doutrina divide quanto à origem, ela gosta muito de falar de promulgada e outorgada. Promulgada popular ou democrática, é o caso da nossa, é aquela que nasce da vontade do povo, né? Sendo exteriorizada, obviamente, pelos seus representantes. E por incrível que pareça, pessoal, ele pergunta muito quais as constituições brasileiras foram promulgadas, aquelas que nasceram da vontade do povo. Foram essas aqui, ó. 1891, 1934, 1946 e a atual 88. Então, 1891, 1934, 1946 e a atual 88 são constituições promulgadas, que nasceram da vontade do povo. Diferentemente, você tem as constituições outorgadas, impostas ou ditatoriais, que são aquelas que não nascem da vontade do povo, né? São aquelas impostas, outorgadas ao povo. As constituições brasileiras que foram assim foram essas aqui, ó. 1824, 1937, 1967 e para alguns 69, porque alguns consideram, outros não Constituição. Então, quando você pega a doutrina tradicional, basicamente ele divide quanto à origem promulgada e outorgada, sabendo que a nossa é promulgada. Então eu já consigo resolver o primeiro item aqui, embora eu queira aprofundar um pouquinho, quer ver? Ó, quanto à origem, ele está falando da Constituição de 88, quanto à origem é outorgada, porque foi eleita diretamente pelo povo, sendo assim democrática, não. Se ela foi eleita diretamente pelo povo, assim democrática, ela é o quê? Ela é promulgada, beleza? Só que cuidado, eu vou prosseguir. Você vai tomar cuidado, e aqui, uma das que mais me preocupa é essa aqui, ó, a cesarista. Essa classificação ela vem em ascensão já tem um tempo. Alguns vão chamar de cesarista, outros plebiscitária, outros de bonapartista. Entenda aqui como é que funciona essa. A Constituição cesarista é uma Constituição outorgada. Ela é uma Constituição imposta. Só que ela tenta mascarar essa imposição, submetendo-a de alguma forma ao povo. Por exemplo, eu sou um ditador. E aqui no nosso estado vale minha vontade, você querendo ou não, ok? Um belo dia eu acordo e resolvo criar uma Constituição que atende os meus caprichos, né? Que atende ali os meus desejos. E aí eu crio essa Constituição, chego em vocês, cidadãos, e pergunto, e aí galera, vocês aceitam? O povo às vezes fica tão contente, tão feliz, lisonjeado de um ditador estar perguntando, que o povo fala assim, aceitamos sim, muito obrigado por perguntar, viu? Muito obrigado. E aí acaba aplicando. Só que o povo podia falar assim, negativo, nós não vamos aceitar coisa nenhuma. Essa Constituição só atende suas necessidades, não atende às nossas. Nós não aceitamos. Aí ele fala assim, como é que é? Vocês não vão aceitar. Então, em virtude da rebeldia de vocês, ela passa a ser aplicada a partir de agora. Resumindo, essa Constituição nunca deixou de ser outorgada, ela nunca deixou de ser imposta. Só que ele tentou mascarar essa imposição submetendo ao crivo do povo. Só que essa análise do povo é meramente opinativa. Ela não influencia, a Constituição vai ser aplicada o povo querendo ou não. Então, ó, Constituição cesarista é uma Constituição outorgada? Sim, ela é imposta. Agora, Constituição cesarista e outorgada pode ser tida como sinônimo? Não, porque a genuinamente outorgada não tenta mascarar essa imposição. Essa cesarista ela tenta. E alguns ainda falam de constituições pactuadas, que são aquelas constituições frutos de acordo, né? Por exemplo, o famoso caso da Carta Magna do rei João Sem Terra, né? Onde ele resolveu criar uma constituição, mas ele contava naquela época para conseguir governar com o apoio da nobreza. E essa constituição dele só atendia às necessidades dele. Então bateram o pé e falaram, não, ou chegamos aqui a um consenso, a um acordo, ou não tem nada. E ali acabaram chegando a um acordo e foi denominada então de Constituição pactuada. Mas geralmente a divisão comum é promulgada e outorgada. Cuidado com essa cai muito mesmo. B. Quanto à extensão, é sintética, visto que é enxuta e não tece minúcias, motivo pelo qual é mais duradoura. Vem cá. Quanto à extensão, você tem dois tipos. A Constituição
ela pode ser analítica, prolixa, expansiva ou extensiva, ou ela pode ser concisa, sintética, reduzida ou resumida. Me ajuda aqui. A nossa Constituição, ele está falando da nossa nessa questão, ela tem 250 artigos, cada qual com vários incisos, alíneas, parágrafos, itens. Só para você ver, o artigo 103 tem 103, 103A, 103B, cada um com vários incisos, alíneas. Visivelmente, quanto à extensão, a nossa Constituição é grande. Então ela é o quê? A Constituição de 88, quanto à extensão, ela é analítica, prolixa, expansiva ou extensiva. Constituição grande, robusta. Né? Então, quando ele fala aqui que a nossa é sintética, não. Quanto à extensão, a nossa ela é analítica. Beleza? Tá vendo? Não é porque eu vou tentar fazer vídeos rápidos, beleza? Mas repletos de informações. Vocês sabem que aqui eu não escondo informação de ninguém. Gostou do vídeo? Tá gostando? Curte aí. Vamos fazer com que esse canal... Cara, eu produzo aqui quase que diariamente nesse canal e às vezes o vídeo tem 15 visualizações. Desanima, mas eu continuo. Porque aquele que persevera até o fim ganhará a coroa da vitória. Eu tenho certeza que eu tô cumprindo meu objetivo aqui, ajudando vocês. Eu tenho muito conteúdo aqui, né? E as pessoas às vezes não dão o devido valor. Então, por favor, compartilha aí. Dá essa força. C. Quanto ao modo de elaboração, é dogmática, porque se baseia em teorias, planos, sistemas prévios e foi criada de uma só vez por uma Assembleia Constituinte. Perfeito, certinho. Quanto ao modo de elaboração, uma Constituição pode ser dogmática ou pode ser histórica. E a nossa, quanto ao modo de elaboração, de fato, ela é dogmática. Perfeito esse item aqui. D. Quanto à alterabilidade, agora olha que detalhe interessante. Eu posso falar quanto à alterabilidade, quanto à estabilidade ou quanto à mutabilidade. Então, se eu falo quanto à alterabilidade, quanto à estabilidade ou quanto à mutabilidade, é a mesma coisa, sabia? E aí é imutável. Porque algumas matérias exigem um processo de alteração mais dificultoso do que aquele exigido para as leis infraconstitucionais. Não. Imutável quanto à estabilidade é uma Constituição que não admite alteração. Né? A nossa, ela não é imutável. A nossa é uma Constituição do tipo rígida. Né? Então a nossa é uma Constituição do tipo rígida. Significa que a nossa Constituição ela pode ser alterada, sim, mas o processo de alteração, o processo de modificação é mais complexo, é mais laborioso do que para uma lei comum. Então entenda, a nossa Constituição, por ser uma Constituição rígida, ela sofre, ela permite emenda. Só que vocês vão perceber que comparando uma emenda a uma lei, o procedimento é extremamente diferente. Por exemplo, nós temos hoje apenas 4 pessoas ali, basicamente, que podem propor uma emenda, sendo que alguns, a maioria, eles são colegiados. Um terço da Câmara, um terço do Senado, né? Agora você tem mais de 10 que podem propor um projeto de lei. Hoje, a lei mais difícil que você tem para ser aprovada é uma lei complementar, que exige maioria absoluta. Né? Uma emenda exige 3/5, que equivale a 60% da casa. Então, a nossa Constituição, quanto à estabilidade, é rígida. Ela pode sofrer emenda sim, mas o procedimento de modificação é muito mais exigente do que para uma lei comum. Beleza? Lembrando, quanto à estabilidade, ela pode ser também flexível, semi-rígida ou semiflexível. Alguns falam de super rígida, mas a nossa é rígida. Quanto à dogmática, é ortodoxa porque é formada por ideologias distintas, né, que se unem em um mesmo contexto. Não, né, a nossa não é ortodoxa. E primeiro que ortodoxa é que ela tem só uma linha. Né? A nossa ela é heterodoxa. Ela é heterodoxa ou eclética. Você pode ver até que um dos nossos fundamentos do artigo 1º também é um assunto aí cobrado no edital de vocês, princípios fundamentais. Sempre vou tentar fazer o máximo de conexões possíveis entre os assuntos aqui na correção dessas questões. Né? Você pode ver que a nossa Constituição ela tem como um dos fundamentos o pluralismo político. Vivemos numa sociedade pluralista, uma sociedade que respeita
as diferenças, né? Então, a correta aqui é a letra C, né? Então, quanto à origem, a nossa é promulgada, quanto à extensão, ela é analítica, quanto ao modo de elaboração dogmática, sim, quanto à alterabilidade, rígida, né? E quanto à dogmática, heterodoxa, aqui, né? Com base nessa questão. Vamos resolver mais uma questão aqui, só para corroborar o que eu falei. Você viu, essa questão de 2023, ele pergunta da nossa, né? Especificamente, mas nessa de 2022, tá vendo? Matéria de doutrina, o Instituto OCP cobra, porque foge um pouco ali da sua zona de conforto, da literalidade do texto, né? Aqui ele já pergunta de uma situação mais, vamos dizer, genérica, quer ver? Ó? Considere que determinada Constituição tenha sido imposta unilateralmente pelo atual governante, que não possui legitimidade popular, tratando sobre os mais diversos assuntos, inclusive de pormenores que deveriam constar em leis infraconstitucionais. Nesse cenário, de acordo com as características apresentadas, é correto afirmar que a referida Constituição pode ser classificada respectivamente como? Peraí, ele está falando da nossa, ele está dando uma situação hipotética. Aí ele falou que é uma Constituição imposta. Constituição imposta, ela é o quê? Outorgada, né? Por quê? Ah, professor, não tem aquela cesarista? Não, aí ele teria que falar que ela foi submetida ao crivo do povo, lá. Ele não falou isso, ele falou que ela foi imposta pelo atual governante que não possui legitimidade popular, mas não falou que submeteu isso ao povo. Então, ela é outorgada. Então, ó, eu já tiro que é promulgada, eu já tiro que é dualista, eu já tiro que é preceitual, eu já tiro que é cesarista, né? Às vezes você podia uma duvidazinha ali com a cesarista, mas aí ele continuava. E trata sobre os mais diversos assuntos. Espera aí. Uma Constituição que trata de tudo. Consequentemente, é uma Constituição grande, extensa, né? Então, ela acaba sendo aqui o quê? Analítica. Então, aqui seria outorgada e analítica. Beleza? Então, veja. Menos de 20 minutos aí, justamente para você não perder tempo, né? Ó, só nessas duas questões aqui, eu já lhe asseguro contundentemente que você consegue acertar 80% das questões sobre classificação das constituições no Instituto OCP, beleza? Então, sempre vou estar aqui vindo com um assunto específico. Olha, próximo é só poder constituinte, só direito individual, só isso, só aquilo, para tentar otimizar o máximo possível, beleza? Então, vamos ter esse compromisso. Missão PMDF, toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, nós vamos estar postando aqui vídeo no canal do YouTube para vocês, para que vocês possam gabaritar direito constitucional na prova da PM. Posso contar com vocês? Então, curte o vídeo, né? Deixa o seu comentário aí, por favor, né? Compartilha com seus amigos aí, nesses grupos que vocês têm, lá no Instagram, porque é dessa forma que você aqui, de alguma forma, ajuda o nosso trabalho também. Então, que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até sexta-feira, beleza? Vamos nessa, só o ouro, porque o meu objetivo aqui sempre foi e sempre será a sua aprovação. Valeu!